Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. E hoje nós vamos falar sobre o que, minha missionária Márcia Doneda? Fala pra mim. Hoje nós vamos falar sobre o afeto entre pais e filhos. O afeto entre pais e filhos. Então, Isso. Tá bom, vou soltar a vinheta pra gente começar agora o nosso quadro Entre Pais e Filhos da 316. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pois bem, tá valendo então, gente. 3 horas e 12 minutos aqui na nossa rede 316, Entre Pais e Filhos no ar. Nessa quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Eu quero já mandar um abraço aqui pro pastor Francisco, que tá chegando lá de São João de Meriti. Pastor Francisco, a bênção de Deus. Tá colocando aqui, ó, grande Nayan Queiroz, graça e paz. Querida missionária Márcia Doneda, Deus te abençoe nessa missão de transmitir essas belas palestras. Eu aprendo muito com as suas ministrações. E uma pergunta, a irmã... Olha. É porque ele colocou a frase, eu li logo a frase da frente, né? Ele colocou... A irmã é vascaína? Não ria, Nayan. Ele colocou para eu não rir. Pronto, você não leu na frente, né? Só falta ser vascaíno, né, pastor Francisco? É isso? Falta ser... Boa pergunta, eu nunca perguntei para que time a irmã torcia, né? Pois vascaíno. Vou dar uma dica, posso dar uma dica? Dê uma dica. Olha aí, lembra do nome da cidade do pastor Ramon? Não acredito. Não acredito. Mas Nayan, eu sou uma boa esposa, porque meu esposo diz o seguinte, olha, todos em casa, todos somos corintianos, Então tá bom, então nós somos corintianos. O chefe falou, tá falado. O chefe falou, tá falado, menino, pensa no povo corintiano que tem aqui, hein? Quer ver Felipe e Denise, olha só, são... Pronto, corintiano. Tá vendo aí, pastor Francisco, que ela não é vascaína, menos mal. Mas é isso aí, pastor Francisco é uma figura. Irmã Márcia, ele me manda mensagem todo dia que tem jogo do Flamengo, ele me manda mensagem no meu privado, no meu WhatsApp. Você acha? E ele manda foto de secadores. Secador de cabelo mesmo, né? Ele manda. Você acha? Secando seu time. Ó, o secador já tá ligado aqui, viu, irmão Nayan? Tá bom, pastor. É uma figura, que bênção. Ele é massa. Bom, vamos lá então, 3 horas e 15 minutos, desvendado o mistério, portanto, nossa missionária corintiana, nós vamos ao que interessa, que é falar sobre o afeto entre pais e filhos na atualidade. Por onde você quer começar esse assunto, irmã? Márcia Doneda. Muito bem, Nayan. Afeto entre pais e filhos na atualidade. Olha, eu confesso para você que esse texto de hoje, que essa palestra de hoje mexeu comigo, principalmente nessa questão de afetos, né? Hoje pela manhã, no Viver Escola, nós compartilhamos um pouquinho sobre algumas ideias, algumas dicas que, durante esse período das férias, as crianças e os pais podem fazer juntos, né? Fazer comida juntos, fazer hortas, passeios, piqueniques, né? Não precisa ter dinheiro para ir para as lojas comprar e tudo mais, por mais que seja liquidação e tudo mais, mas você pode também ter esse momento tão precioso, estar juntos, né? Um pouco mais distante das telas, pode ler também histórias, pode escrever histórias, enfim, tantas outras dicas, recomendações que nós compartilhamos, né? Fazer um lanche com os amigos, chamar o povo, os amigos dos seus filhos, enfim. E para fortalecer também esse laço entre as famílias. Então, o afeto entre pais e filhos na atualidade. Eu quero começar falando um pouquinho sobre Provérbios capítulo 13, versículo 18. Provérbios capítulo 13, versículo 18 fala sobre essa sabedoria. A sabedoria, olha só o que diz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Olha aí, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A afetividade, na verdade, é um ato de se deixar ser tocado,
de se deixar ser afetado pelo outro. Entendeu? Abraçado, afetado, você foi afetado por outro, porque na verdade essa origem que a gente percebe aí, a latina, da palavra, que vem da palavra latina affectus, na verdade assim, é estar inclinado a, né, é ter essa disposição para fazer algo a outra pessoa, né, é fazer algo a alguém, influir sobre alguém, né, então... afetividade, na verdade, é deixar ser tocado. E o Provérbios fala muito sobre isso. Abraçar é ser tocado. Abraçar é aquele que se apega será abençoado. Olha aí, aquele que se apega será abençoado. E a gente pode perceber que essas palavras, e principalmente vindo da palavra de Deus, né, essa sabedoria, né? Deixar ser tocado. Na verdade, deixa-se ser afetado pelo outro, nesse sentido, né? Deixar ser tocado, abraçado, se apega a essa pessoa, ela será abençoada. E tantos outros versículos nós podemos encontrar na palavra de Deus que fala sobre esse afeto, sobre esse apego, sobre essa estima, sobre estar junto, por essa consideração, né? Vamos falar, eu tenho consideração por fulano, como se fosse meu irmão de sangue. Já ouviu falar isso? Já falou isso, né, Nayan? Olha, fulano... Então, quantos aqui que nós não conhecemos pessoalmente, mas esse vínculo, essa afeição, esse relacionamento cria o quê? Cria esse vínculo, cria esse estar juntos, né? Esse apego, acaba criando esse apego, né? E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, também fala sobre isso, né? Interessante que Paulo estava compartilhando e ele diz o seguinte, olha, assim devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que tornastes muito amado para nós, muito amados para nós. E você percebe isso, né? Na palavra de Deus, quanto à sabedoria, a entrega pelo outro, não por recursos, não por interesses pessoais de crescimento, mas pelo que realmente se apegou, pelo amor, pelo afeto, por se deixar ser tocado. Então, eu quero iniciar o programa nesta tarde falando sobre essa afetividade, sobre o deixar ser tocado, ser abençoado, ser abraçado, ter esse apego, essa estima. E pense no ambiente de família. Então pense nesse ambiente de família, o que pode realmente proporcionar para o desenvolvimento de uma pessoa, um indivíduo, né? A falta dele, o que pode produzir também sentimentos, situações que podem desenvolver ali indivíduos egoístas, indivíduos que hoje a gente sabe de uma grande necessidade de pessoas viver esse processo de afetividade, de amor, de perdão, né? E a palavra de Deus nos dá essa pequena introdução, né? Eu quero deixar a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Quer ser abençoado? Quer abençoar a sua família? Quer abençoar os seus pais, seus filhos? Quer abençoar os seus irmãos? Então busque essa sabedoria, né? A quem abraça. Tá aí, não? Com a introdução dessa aí a gente já fica, né, interessado com o que pode conquistar por vir dentro desse assunto. Então, nos deixemos ser afetados, né, minha irmã? É isso aí. Que a gente venha afetar também outras pessoas, enfim. Isso. Bom, 3h21, eu quero deixar a galera muito à vontade para interagir, para bater papo com a gente, para deixar sua pergunta, para deixar aqui a tua contribuição, o teu comentário no nosso WhatsApp 11 930 03 0316. Podem ficar à vontade para poder perguntar aqui para nossa querida missionária Márcia Doneda sobre o tema de hoje, o afeto entre pais e filhos na atualidade. Podemos
podemos também deixar uma questão, uma pergunta aqui, né? Como seu filho expressa o afeto a você? Então, como você, pai, expressa esse afeto aos seus filhos? Então, fica aí uma pergunta, fica aí, né? Uma deixa, se os nossos queridos ouvintes quiserem compartilhar como tem sido essa expressão de afeto aí dentro da sua casa, na sua família. Qual afeto que você mais se identifica e tudo mais, né? Então, compartilhe com a gente aí, gente, como é que é essa troca de afetos aí entre os pais e os filhos. Conta pra gente, tá bom? Qual a importância, então, missionário, do afeto no desenvolvimento do indivíduo? Muito bem. No processo de desenvolvimento social de uma criança, são formadas ações, na verdade, são formadas pelas ações motoras e também pelas ações mentais. A criança, ela nasce dentro de uma sociedade e nessa sociedade tem seus valores, tem seus padrões, então tem sua maneira de viver, suas regras, as suas condutas, né? Então, por meio dessa interação com essa criança, com os seres humanos, especialmente ali os mais experientes, os avós, os pais, ela acaba aprendendo que esses elementos aí do mundo para se socializar, né? E para ele aprender como funciona dentro dele. Na verdade, serve como um modelo para que essa criança, recém-chegada à sua família, as pessoas mais experientes servem como modelo. Suas atitudes são um modelo para que a criança também desenvolva ali, tenha suas atitudes e também seu comportamento. Na verdade, a criança tudo isso vai cooperar para a criança realmente determinar a sua própria personalidade. Então, essas atitudes, esses meios, essas experiências, o jeito de ser, o jeito de falar, as regras, tudo mais, tudo isso está trabalhando, formando o desenvolvimento, tanto nas ações motoras quanto nas ações mentais dessa criança. E assim, a partir do nascimento, a criança, ela se torna responsável, a família se torna responsável por todos os cuidados, né, desse pequeno. Psicológico, emocional, moral, físico, suas necessidades sendo supridas, né? E seja com a criança ali, a cultura daquela sociedade. Então, tudo isso, todas essas informações, todas essas necessidades sendo supridas, acabam gerando para a criança a maneira como que ela vai também desenvolver seu comportamento no mundo. E aí o que acontece? Ela vai construindo, né? Mediante isso, ela vai construindo como cada uma dessas necessidades vão sendo supridas, como lhe são afetadas. E é isso. Tem muito forte um relacionamento, uma relação muito forte, uma relação muito afetiva, quando essas necessidades são supridas. Porque, na verdade, a gente já acabou de falar, né? Deixar ser tocado, afetado. E quando se cria esse cuidado, essas necessidades sendo supridas, acaba criando ali esse relacionamento e a criança desenvolve, a criança cresce, atua, desenvolve e acaba expondo ali os seus sentimentos. E esses sentimentos são brotados no decorrer do seu relacionamento, do dia a dia daquela família, com uma influência muito forte para o comportamento da criança, podendo realmente tornar um adulto aí com essa base de relacionamento, com essa base de amor, com essa base de afeto para a interação, seja aí na escola, seja no desenvolvimento da vida, ela leva para a vida adulta. É interessante também, né, que muitos especialistas no mundo, eles acreditam que o afeto encontrado no seio da família, ele pode ser entendido como se fosse uma força motora, necessária para que a estrutura de aprendizagem, a estrutura cognitiva, passe a operar na vida da criança. E aí, isso vai determinar a velocidade que se constrói o conhecimento. Isso é, a criança que recebe mais afeto, a criança que é mais segura, ela aprende mais com facilidade. Olha aí. Então, na medida que essa criança chega num lar
e que esse lar vai suprindo todas as suas necessidades, e que isso é feito com afeto, com amor, com carinho, ela vai absorvendo tudo isso, e ela vai desenvolvendo, e ela vai levar isso para os relacionamentos na escola, e relacionamento para a vida dela toda. E uma criança que tem essa segurança, que recebe, até inclusive a gente já tem a pedagogia afetiva, a gente já tem uma metodologia que trabalha a pedagogia afetiva, né? E porque a criança que tem, que recebe mais amor, que recebe mais afeto, ela tem muito mais facilidade, aprende com muita rapidez, né? Então, a estrutura cognitiva dela realmente passa a operar numa velocidade muito maior, né? Então é fatos, a gente sabe que isso acontece dentro da sala de aula, com os professores sabem disso, né? E quando a gente aproveita essa oportunidade, olha, quanto que as nossas crianças realmente desenvolvem muito bem e seguras, né? Então, toda criança, ela faz a pergunta, né? Você gosta de mim? Quantas vezes que eu estava trabalhando na sala de aula e as crianças falam assim, você gosta de mim? Né? Professora, a senhora gosta de mim? E fica aquelas perguntas assim, principalmente os pequeninos, né? Mas interessante e principalmente os sobrinhos, né? Eles ficam naquele dengo e chega perto da gente, tia, você gosta de mim? Aquela coisa toda. A gente percebe isso, que eles têm essa necessidade. E às vezes, hoje, falando de afeto entre pais e filhos na atualidade, a gente percebe que raramente você pode escutar uma pergunta assim, porque a gente percebe que as crianças estão ficando distantes, muito distantes desse relacionamento real com as pessoas, de deixar ser afetada, tocada, né? Eu já cheguei perto de crianças que eu fiquei até com vergonha, né? Eu chegava perto e falei, ei, tudo bem? Você virava a cara, eu pegava o celularzinho dela, se mandava, sabe? Falei, meu Deus, será que eu perdi o jeito para trabalhar com essas crianças, para conversar com eles, que viram, sabe? Aí, por outro lado, você percebe que tem crianças que têm mais facilidade. Eu cheguei numa casa de uma irmã, em outro estado, e eu fui conversar com o menino, não, esse aí é desse jeito, ele não fala com ninguém, não sei o quê, é só no celular, e ele não se relaciona com ninguém. Eu falei, gente, quando que essa criança está perdendo, não é? Esse desenvolvimento que ela está vivendo ali, esse processo ali, ela vai levar para a vida dela, ela vai levar com os amigos na escola, ela vai levar para um futuro relacionamento, ela vai levar para o trabalho, ela vai levar para a vida dela, vai levar para os filhos dela, se não for trabalhado, se não for corrigido, não é? Então, esse desenvolvimento com os nossos filhos, quando pequenos, é primordial, né? E se nós limitarmos o acesso, eu sempre falo, se nós limitarmos o acesso às redes sociais, você poderá ajudar o seu filho a encontrar a resposta dessas perguntas. Se você gosta de mim, você vai ajudar os seus filhos a encontrar respostas em pessoas reais. E pessoas que vão enchê-lo de afeto, enchê-lo de carinho, enchê-lo de segurança, né? Porque nas redes sociais, eles podem se encontrar, mas é incerto e cruel, né? Eles procuram essa pergunta, raramente hoje você ouve, porque na verdade eles estão ali cheios com os seus computadores, tablets, enfim, ficam naquele mundo ali, né? Então, os nossos filhos, eles são profundamente influenciados ou afetados, vamos dizer aqui, para o lado negativo, né? Pelo que eles veem, né? E se nós não acompanharmos o que eles estão vendo na tela, pode se preparar, que nós vamos realmente termos que trabalhar ali nas consequências, né? Então, podem estar criando, infelizmente, muitas crianças hoje estão criando um afeto muito forte por aparelhos e não por pessoas. É algo que já precisamos refletir, não é? Muitas crianças hoje estão criando um afeto por aparelhos e não por pessoas, né? Então, existem pesquisas que revelam, e até com uma certa preocupação aí dos pesquisadores, que revelam quando o tempo das telas, quanto mais tempo a pessoa tem nas telas, diminui a sua empatia.
ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque ela não tem relacionamento, não tem estima, não se apega, não tem esse afeto, não é tocado. Vê o que a palavra de Deus diz, não é? A sabedoria é aquele que está quem abraça, né? Como a árvore da vida, que é aquele que abraça, e quem se apega a isso será abençoado. Olha aí, né? E temos relatos também, né, de irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, né? E tem relatos de irmãos que sempre falam o seguinte: olha, meu irmão era gentil, ele era educado, mas depois de ele passar muito tempo jogando, meses por meses jogando, ele se tornou grosseiro, de difícil convivência, fala muito palavrão, ele nem quer saber mais da minha companhia, né? Então a gente percebe que trocou aí a ordem, né? Então teve afetividade nos aparelhos e nas pessoas, né? Outro lado, a gente está falando de desenvolvimento, né? Das crianças, dos filhos. E se o seu filho estiver na adolescência, ou entrando na adolescência, olha só, o seu filho ele precisa de um alicerce firme, que é saber ser apreciados por pessoas à sua volta. Por que é que eles ficam buscando curtidas? Porque curtidas online acaba sendo um afeto condicional. Por quê? Porque quando é que você recebe curtidas? Quando você faz uma boa live. Esses dias eu assisti uma live sua, parabéns, viu? Viu, Nayan? Muito boa. Obrigado. E aí, quando você recebe essas curtidas? Quando é uma bela foto, como uma bela paisagem, quando as pessoas gostam daquilo que foi postado, né? Então, os adolescentes e muitos que vivem ali na rede social falam: nossa, olha quantas curtidas, olha quantas, né? Então, na verdade, isso é um afeto condicional, está condicionado àquela imagem, àquela beleza, aquilo que você expôs. Então, a exposição do belo, vamos dizer assim, é uma afetividade condicionada, né? E a gente sabe que os adolescentes estão ligados nisso. Pré-adolescentes, crianças também estão ligados nessa afetividade condicional. Na verdade, o seu filho necessita sentir o amor incondicional que vem de Deus e que vem de você, que vem dos pais. O amor incondicional. E esse amor incondicional, ele não é encontrado online. Não é encontrado online. Esse amor incondicional, mesmo quando os filhos erram, mesmo quando eles fazem malcriação, mesmo quando eles não são o belo, não é o belo que está exposto ali, é o amor, aí que entra o amor incondicional, não é? O amor que vem de Deus e o amor dos pais, né? O amor incondicional, ele é capaz de evitar todos os tipos de problema, Problemas de ressentimento, sensação de não ser amado, de não receber aquelas curtidas, não estou dizendo isso, mas de não carregar culpa, de não ter medo e de não ter insegurança. Esse é o amor incondicional. E esse é o amor que somente Deus pode dar. É o amor que somente os pais podem dar para os seus filhos, né? Deus deu a nós pais essa responsabilidade, confiou nós, filhos tão preciosos, né, de dar a eles essa condição de afetá-los, de abençoá-los, de tocá-los, né? Então, seja uma bênção na vida dos seus filhos, seja realmente aquela representatividade desse amor incondicional de Deus na vida dos seus filhos. É isso aí. Eu estava lembrando aqui, porque a gente já comentou várias vezes aqui no quadro, que a criança, né, o adolescente também, ele naturalmente, com quem ele mais tem relacionamento, é que naturalmente essa pessoa que vai influenciá-la na vida, né, que vai ditar ali como que ele vai ser o perfil de criança, o perfil de adolescente, de jovem que ele vai se tornar. E eu acho que o afeto ele é bem por aí também, né? Quanto mais você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, isso, mais afeto vocês criam, né, entre si. Mais vínculos, agora, né? Mais isso. Vínculos, exatamente. Criam mais vínculos, mais segurança. Sim, agora se a criança, o adolescente, ele fica muito tempo nas telas ou em qualquer outra coisa que está ali fora do seu contexto de família,
naturalmente o afeto dele, a atenção dele, né, o vínculo dele vai para essas outras coisas, né, essas terceiras coisas aí. Isso, é uma fuga. É uma fuga. Eu acho que e não dá para cobrar tanto, pelo menos na minha visão, né? Se eu tiver errado, a irmã pode me corrigir. Eu acho que não dá para cobrar tanto da criança, porque a criança até então ela não tem um conhecimento, né, e a experiência de vida que o pai e a mãe têm. Isso tem que partir, né? Esse interesse, esse incentivo, essa aproximação, né? Isso, incentivo. Tem que partir dos pais. É verdade, Nayan. Esse estímulo, esse incentivo, você falou a palavra certa, incentivo, né? É isso. Que os nossos filhos, e principalmente na idade tenra, na menor idade, eles não resistem ser amados, não resistem ser servidos, no sentido de cuidado, de ser, de receber esse afeto. Sim. Não resiste, né? E os pais podem fazer isso. Não estou dizendo assim, olha, vai lá e, olha, desliga, acabou seu tempo, agora tal, pronto. Eu acredito principalmente falar assim com o adolescente, né? Então, vai precisar aí dessa estratégia dos pais para fazer essa troca aos poucos. Mas o seu filho vai responder positivamente quando também eles veem essa ação dentro do nosso coração e das nossas vidas por eles. Falando né? Sim, falando da situação de celulares, de TVs, enfim, principalmente a galera que está muito no computador, no celular, de repente, na prática, né, como é que a dificuldade do pai aí, da mãe, tá, mas eu vacilei, meu caso é praticamente perdido, talvez o pai e a mãe pensem assim, né, a criança já está dominada lá e ela não quer saber de ficar com a gente, ela só quer saber de ficar enfurnada no celular e tal. Na prática, eu acho que, né, isso é uma visão minha, de repente você começa a participar dessa vida dele lá no digital. Vamos jogar junto? Deixa eu ver o vídeo que você está assistindo aí, vamos ver os memes, vamos tal. Isso. Daqui a pouco você está no mundo dele e aí você aos poucos começa a tirar ele daquele mundo. Né? Isso, você ganha ele. Exatamente. Então vai lá, participa, entra lá. Você não tem jeito, você vai ter que entrar lá. A atenção dele está lá. Aí depois, aos poucos, você vai tirando ele, dividindo, equilibrando, né? Porque não vai conseguir tirar tudo. Não, o digital existe já, a rede social está aí, até na internet, não tem como sair disso. Aí depois, com o tempo, vai equilibrando. Mas você não está perdido, não. Você pode ir para lá e participar com ele, daqui a pouco você vai tirando aos poucos. É isso mesmo. Nós tivemos um caso na escola, Nayan, de um pai que chegou desesperadamente lá pedindo socorro com o filho dele. Meu filho quer que eu jogue com ele, eu não vou jogar com ele. Eu não sei o que. E eu falei, meu filho quer que eu fique lá do tempo todo no videogame. E aí, nós conversamos com o pai e falamos o seguinte, olha, o senhor conhece a história de Nayan? Então, de Naamã, né? Nayan. Nayan, ele não conhece, não. De Naamã. Eu falei assim, eu conheço. Pois então, foi difícil para ele mergulhar 7 vezes, né? Lá no Rio Jordão. Ele teve que quebrar o orgulho, aquela coisa toda, né? Enfim, eu falei para você. Aí nós falamos, é difícil você jogar com seu filho? Não. Então joga com seu filho um pouquinho. Vai lá, brinca com ele um pouquinho. Nayan, o que aconteceu? O pai foi brincar com o filho no videogame. Disse que não jogou meia hora. O menininho olhou para ele e falou assim, pai, vamos jogar bola? Sim, o menino, porque assim, viu que o pai estava ali, estava brincando com ele, foi criando um vínculo, disse que não jogou meia hora. Daqui a pouco o menininho olhou para ele e falou assim, olha, pai, vamos jogar bola. Por quê? Criou uma segurança. O pai, naquele pouquinho de tempo, ganhou o menino, ganhou a criança, sabe? Porque foi para o mundo, igual você falou aí, foi para o mundo dele, entendeu? Então é isso mesmo, ganha o seu filho, né? Às vezes a solução é mais simples do que a gente imagina, a gente fica burocratizando as coisas, né? Desse jeito, igual a Naamã ficou lá fazendo onda. Desse jeito. Bom, 3 horas e 41 minutos aqui na nossa rede 316, 3h41. Nós vamos seguindo então aqui para a nossa próxima pergunta para a missionária Márcia Doneda em relação ao assunto de hoje, né?
o afeto entre pais e filhos na atualidade. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode participar, pode deixar sua pergunta aqui, tirar sua dúvida no nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16. Compartilhe com a gente como é que tem sido aí o vínculo, né, de você com seu filho, como é que tem sido essa troca de afetos aí, como é que funciona isso na sua casa. Fala pra gente, irmã Márcia, hoje, né, sobre a importância do afeto nas relações familiares no direito de família. Olha aí, né? Nós hoje praticamente estamos dividindo o programa em 4 pontos, né? Primeiro nós falamos um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Sobre que na palavra de Deus também nos orienta, nos dá todo esse direcionamento para esse afeto, para essa afeição, para esse apego. Nós falamos um pouquinho rapidamente sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, que isso pode levar e pode trazer para eles consequências assim que geram uma segurança e que vai gerar ali um desenvolvimento muito bom na sua vida. Interessante que no direito da família, agora a gente vai falar um pouquinho sobre jurídico, sobre direitos. E você sabe que tudo isso aqui está na Constituição Federal, está no Código Civil, está no Direito Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que nós estamos falando aqui está registrado na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, nós temos até leis para isso. Temos até leis brasileiras que trabalham sobre a afetividade na família, sobre também leis que foram, que percebe que quando um pai tem uma socioafetividade por uma criança, ele pode adotar ele como filho, como se fosse filho legítimo, por essa afetividade. Olha, que coisa linda, sabe? Então, o afeto, na verdade, é o ponto principal, o ponto central da família, e ele é esse elemento vital aí para uma relação familiar, né? E a Constituição, ela ampara todo esse valor jurídico ali de afeto entre a sua família, né? E a Constituição de 88 conceitua, olha só esse artigo, Nayan, que interessante. A Constituição de 88 conceitua a família como a base da sociedade, sendo a mais importante de todas as instituições. Que coisa linda! Então, no artigo 226, diz lá na Constituição Federal, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Olha aí, nós temos a palavra de Deus, nós temos a psicologia, falando do desenvolvimento emocional, motor, né, físico, relacional, quanto que essa afetividade realmente gera aí um sentido positivo, de segurança, de velocidade no aprendizado. Mas também nós temos aqui também leis brasileiras, que também declara e confirma para nós sobre essa afetividade na família. Interessante também que logo após esse artigo 226, tem o 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade e o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha aí, que maravilha, nós temos aí também a nossa Constituição Federal, né? Então, o direito da família, o que é o direito da família? O direito da família, na verdade, ele pode ser entendido como um ramo do direito civil. E o direito civil, na verdade, ele regulamenta ali essas relações jurídicas, seja com o patrimônio ou então relacionamentos familiares. Então, olha só, nós temos aí o Código Civil, Direito Civil, Constituição Federal, que dá todo esse embasamento aí, seja para casamento, para união estável, relação de parentesco, a filiação, né? Seja aí da adoção e tudo mais, o bem-estar da família, a tutela, a guarda, enfim. Então,
Então, existem diversas leis brasileiras, dentro das principais aí do Código Civil, né, que nós podemos realmente perceber que estão relacionadas aí, que regulamenta aí o direito e também a boa convivência da família e de todas as pessoas, de toda essa relação aí entre pais e filhos, entre irmãos, né? Então, a gente percebe que realmente o direito das famílias passou a haver essa nova tendência, acaba sendo a nova tendência aí da família moderna, né, na atualidade, e está baseada, a composição dela está baseada na afetividade. Olha aí. Então, o afeto acaba sendo o quê? O elemento formador, seja nos vínculos conjugais e também agora reconhecido como um valor jurídico. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Então, a gente percebe que a vinculação afetiva, seja de um pai, da mãe, da criança, adolescente, na verdade, ter aquela sensação de pertencimento. Não, eu pertenço a esta família, né? Então, está muito associado, atrelado, pautado na proteção, no amor, né? Por ter essa importância na vida de uma pessoa, né? Então, e a gente sabe que estudos mostram impactos negativos aí a personalidade de pessoas, de indivíduos que, quando criança, sofreram ali esse abandono afetivo, né? E acaba gerando ali um comportamento nessas crianças, depois quando adulto, adolescentes, né? Então, precisa, assim, realmente tratar essa verdadeira, como diz assim, o pessoal até fala assim, termo jurídico, né? Essa violência gerada pelo abandono, né? De não oferecer o afeto para as crianças, né? Então, em outras palavras, a socioafetividade acontece quando, vamos dizer assim, um padrasto, é isso? Passa a ver o enteado como seu filho verdadeiro, né? Então, e esse espera que o pai, que agora esse padrasto espera dele realmente um verdadeiro pai, né? Então, o que acontece? Esse vínculo criado de afetividade é tão forte, que é possível que juridicamente reconheça essa paternidade. É como se fosse filho biológico, né? Então, a gente percebe aí que nós temos essa leis, temos a Constituição Federal, Código Civil, Direito da Família, Direito Civil, que dá essa base para essa boa convivência entre as pessoas, né? E a gente sabe que para ter uma afetividade precisa ter essa reciprocidade, né, de sentimentos, essa troca de sentimentos, né? Então, a Constituição Federal realmente reconhece esse sentimento, reconhece essa afetividade como base para se ter ali uma família também, né? E é interessante que os pais e filhos não são unidos apenas pelos laços de sangue, mas também por amor, carinho, pela afetividade, respeito, cuidado, né? E acaba sendo uma função, né, de mesmo verdadeiros pais afetivos, e acaba sendo extremamente importante, né? A gente sabe que não é uma lei que vai obrigar esse desenvolvimento do amor pelos filhos, né? Porque isso vai da pessoa mesmo, deste relacionamento, do pai, dos filhos terem essa disposição, né? Os filhos serem incentivados, motivados também, né? A esse cuidado, a esse tratamento. Então, tratar os filhos, aí a gente já percebe aqui, né? Tanto os filhos biológicos, né? Acaba que nesse direito aí civil, direito de família, esse princípio aí gera ali o princípio da dignidade humana e da igualdade, né? Que afasta qualquer discriminação entre a filiação biológica, adotiva ou afetiva. Olha que coisa linda, né? Então, tratar os filhos igualmente, que são amados igualmente, respeitados, queridos no meio da família, é uma justiça social, né? E é a confirmação aí de uma responsabilidade social. Olha
Que lindo, que lição de cidadania também nós percebemos, o povo de Deus também trabalhando sobre isso. Então, não tenha medo de demonstrar afeto, se deixe ser amado, se deixe ser tocado, e deixe ser afetado. Afetado. Se afetado vai ficar na minha mente hoje. Vai. Mas isso é muito interessante mesmo. E aí, voltando um pouquinho lá no texto, né? Quando você leu lá no início, o quanto que é importante a gente ter uma proximidade de toque mesmo, sabe? Com os nossos pais. Porque tem gente que tem dificuldade, né? Tem gente que tem dificuldade de dar um abraço, né? E dizer um eu te amo. Isso, de fazer um carinho, perdão. um cafuné na cabeça, de colocar a cabeça assim no ombro, de deitar no colo. Tem gente que tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade na minha infância, né? Na minha pré-adolescente, em relação à minha mãe. Hoje a gente já não tem, graças a Deus, né? Hoje, quando eu encontro minha mãe, eu quero abraçar, eu quero ficar perto dela, eu quero ficar tocando nela, eu quero ficar passando a mão no cabelo dela. Mas eu tive essa dificuldade lá atrás. E eu senti que era essa falta de proximidade física que fazia com que, de repente, a gente não tivesse o afeto um pelo outro do jeito que, enfim, talvez uma criança realmente precise. A gente conversa muito sobre isso hoje, eu e minha mãe, né, de como que foi a nossa relação quando eu era criança e pré-adolescente, e a gente entende que poderia ter sido bem melhor. E hoje não, hoje é totalmente diferente. A gente vai, porque não tem tempo perdido. Eu sempre penso que não tem tempo perdido, né? Precisa entender que a partir de hoje você pode mudar e se comportar de forma diferente e aproveitar o daqui para frente e ponto final. Passou. E assim tem sido, né, o relacionamento com a minha mãe. Por isso que eu tô querendo voltar lá no abraçar, lá na árvore e tal, para você se sentir. Tem que ter toque. Quando você tem toque, as coisas ficam mais. Eu acredito, né? Pelo menos na minha experiência foi assim, ficam mais fáceis, né? Para rolar essa troca de afeto. É verdade, Nayan. É muito forte isso, é precioso. E a Bíblia diz que você será abençoado. Olha aí. Não é? Você será abençoado. Maravilha. Bom, 3h53, 3h53, a gente está falando aqui, gente, sobre o afeto entre pais e filhos na atualidade, né? Você que chegou agora, vai pegar aí a bênção final, né? A conclusão da nossa querida Márcia, nossa missionária. De que forma a gente consegue, então, fechar esse assunto de hoje? Você quer fazer um resumão? O que você quer acrescentar? Você sempre tem você sempre prepara um negócio especial aí para finalizar, uma reflexão, uma história. Não sei o que você preparou hoje, não. Hoje eu preparei algo assim que me fez lembrar do relacionamento com meus irmãos. A gente fala sobre entre pais e filhos, mas e o relacionamento de irmãos? Você tem irmãos, Nayan? Você tem, né? Eu tenho um irmão por parte de mãe, né? Que é esses 10 anos mais novo que eu. E tem mais 3 irmãos por parte do meu pai, só que esse eu não tenho muito contato. Mas o meu irmão Vinícius, a gente se ama demais. Assim. Maravilha, maravilha. Então, eu quero aproveitar todo esse momento que nós trabalhamos aqui sobre o afeto, a palavra de Deus direcionando o nosso coração, esse desenvolvimento mental, desenvolvimento do ser humano, que a afetividade pode proporcionar essas ações positivas, desde até relacionamentos, até uma facilidade de aprendizado, até leis brasileiras que nós temos, por considerar um filho legítimo por afetividade, né? Então isso, olha que coisa linda, quanto que isso é forte, né? Mas eu quero concluir falando para os pais. Talvez você já ouviu falar assim, Nayan, nossos queridos ouvintes talvez já ouviu falar. Vimos muitas histórias de famílias depois que os pais morreram e as famílias falaram, mas a união da família não continua a mesma depois que os pais se foram, né? Agora cada um está por um canto, cada um está por outro lado, não liga, não tem aquela união, né? E os pais, eles têm, quando estavam vivos, estavam juntos, reunidos, mas agora ninguém se reúne mais, né? E eu quero incentivar você, pai.
Incentive os seus filhos a terem afetos pelos irmãos, sabe? A terem afetos. Olha o quanto que o afeto, ele é forte. Deixe os seus filhos serem afetados uns pelos outros, no sentido de abençoar, de ser abençoado, de ser tocado, de ser abraçado. Então, para que não aconteça histórias em relação aos seus filhos, de quando vocês não estiverem mais aqui, incentive, como Nayan usou uma palavra muito pertinente, muito assertiva, incentive, motive, influencie, faça, estimule, influencie, incentive os seus filhos a terem afeto pelos irmãos, né? Porque quando vocês não estiverem aqui, eles terão afeto um pelos outros, né? Então, o amor de irmãos, ele é puro, o amor de irmão é sincero. São duas pessoas que não escolheram conviver, mas que desenvolvem laços de amizade muito profundos. Mesmo que haja alguns desentendimentos, eles são capazes de superar sempre, não é? Independente que aconteça, independente se você está em guerra com o seu irmão, mas ele sempre será o seu irmão. Se o seu irmão está lá do outro lado do mundo, se você não concorda com o seu irmão, que você, nossa, meu irmão é assim, mas ele é o seu irmão. Não vai ter nada, Nayan, que vai mudar isso. Então, pais, incentive os seus filhos para que eles possam ter afeto um pelo outro quando criança, porque eles vão levar isso para a vida. Eles vão levar isso para a vida deles. Quando você, pai, não estiver mais aqui. E eu separei aqui, Nayan, algumas frases. A Mel está aqui querendo sair. Eu separei algumas frases de irmãos, né? Algumas frases que mexeram comigo, mas algumas frases reais, mesmo que você, neste momento, um tempo atrás eu falei numa igreja e eu não sabia, tinham dois irmãos e eles estavam brigados há anos. E eles já tinham seus 60 anos de idade. E eles estavam brigados, havia mais ou menos uns 2, 3 anos. E eu não sei, um determinado momento que eu compartilhei sobre uma mensagem falando sobre perdão, sobre irmãos. E eu percebi que um deles saiu chorando lá fora. Saiu chorando. E daqui a pouco o outro saiu chorando. E os dois se abraçaram. E foi uma união, foi um pedindo perdão para o outro. E interessante que depois disso, passou, se não me engano, acho que um ano e meio, mais ou menos, um deles faleceu. Eu acredito que foi Deus trabalhando no coração deles. Então, não sei como é que está o relacionamento seu com os seus irmãos, mas saiba que seu irmão, vai ser seu irmão, seja somente da sua mãe, seja do seu pai, mas é seu irmão, né? Olha só algumas frases que eu separei para a gente concluir esse nosso encontro de hoje. Irmão, a única pessoa que você briga e faz as pazes sem perceber. Ter irmãos é construir fantasias, memórias durante a infância e uma ligação de amor e amizade para a vida. Nós somos amigos unidos por laços muito mais profundos. É amor, é família, é sangue, é sentimento, é irmandade. Irmão é aquela pessoa que te defende de todos e de todos, apesar das implicâncias. Ele é quem está quando todos os outros implicam com você. Irmãos, amizade que começa na infância e dura a vida inteira. O amor entre irmãos só é verdadeiro quando a cumplicidade supera até os mais sérios desentendimentos. Ter o amor do irmão na vida é saber que nunca estará só, pois aconteça o que acontecer, esse laço jamais será quebrado. Amor entre irmãos é puro e sólido, pois nasce no meio das brigas e vai crescendo e evoluindo ao longo da vida. Suportar
Suportar o seu irmão não é aguentar a chatice dele. Suportar o seu irmão não é aguentar a chatice dele, é carregá-lo quando está difícil de caminhar e ainda dizer: não está pesado, porque ele é meu irmão. Amém? Essa frase, tô tentando lembrar de onde veio essa frase, essa última aí. Me parece que é uma história de um menino que estava na guerra. Você sabe do contexto dessa frase? Então, essa última me uma fez imagem. recordar também. Eu vi uma imagem de uma criança carregando um outro. Isso. Não Uma sei se foi enchente, agora, né? não sei se foi uma enchente. E aí alguém perguntou para ele: tá pesado? Exatamente. Não está, porque ele é meu irmão. Foi isso mesmo. Não Forte. é? Forte demais isso. Forte. Isso é deixar ser tocado, deixar ser afetado. E, na verdade, é ser abençoado. É ser abençoado. Então, deixe ser amado, deixe ser afetado e afete as pessoas, né? Com o amor que vem de Deus, com esse amor incondicional. Pais, ame seus filhos com esse afeto e demonstre afeto incondicional aos seus filhos, porque somente Deus e vocês podem fazer isso, independente da idade que eles tenham, independente do que eles estejam fazendo. É esse amor, é esse afeto incondicional que vai salvá-los. É isso aí. Bom, glória a Deus. Eu tava lembrando aqui, porque eu e meu irmão, nós às vezes a gente fica um tempo assim grande sem conversar, né, um com o outro, sem mandar mensagem. Meu irmão mora em Brasília, eu moro aqui no Espírito Santo. Então, o nosso contato às vezes não é tão frequente. Uhum. E aí, quando a gente fica muito tempo sem se falar com o outro, aí do nada chega uma mensagem, ou daqui para lá ou de lá para cá, né? Chega uma mensagem. Aí, como faz um tempo, sei lá, 15, 20, às vezes 30 dias ou mais, sem mandar uma mensagem um pro outro, a gente já fica assim, né? Já fica meio desconfiado. Aí, quando chega a mensagem, passei só para dizer que eu te amo, viu? Um beijo. Tô com saudade. Que lindo. Coraçãozinho e pronto. Chora. Aí é assim, ou daqui para lá, né? Quando eu mando, ele manda para mim. E aí, às vezes, você vê a nossa janelinha de conversa do WhatsApp, às vezes não tem tanta conversa tão frequente. Mas sempre tem as conversinhas. Eu te amo, irmão, passando aqui para dizer que eu te amo. Ei, tô com saudade, hein? E tal. Que legal. É muito massa. Isso é fantástico, né? Verdade. A gente precisa demonstrar aí o nosso afeto pelos nossos irmãos. Isso é muito legal. Gostei dessa última parte aí. Fechou com chave de ouro. Amém. Bom, 4h04 aqui na nossa rede 316, 4h04. Mandar um abraço aqui pra Glorinha, que acabou de chegar. Ô, Glorinha, faz tempo que eu não ouço a Glorinha. Glorinha tá aqui, chegou. Boa tarde, abençoados do Senhor. Lindo, amém, né? Elogiando aí esse fechamento de hoje. Obrigado, amém. Glorinha. Glorinha lá de Palhoça, Santa Catarina, tá ligadinha com a gente. Missionária Márcia Doneda, fechou por aí? Vai falar mais alguma coisa sobre esse assunto, não? Fechou, Nayan, fechou. Que Deus abençoe as nossas famílias e que agora, durante toda essa programação e durante todo esse mês de dezembro, foi trabalhado aí o advento do Natal, o calendário do advento, né? Sim. Preparando o coração para o Natal, e tantos desafios foram mencionados, né? Uma delas é de contar histórias, né? Hoje é de observar as estrelas, né? Se eu não me engano, é isso que hoje vou observar, né? Mas de contar uma história. Então, sente com seus filhos, né? Conte histórias da sua vida. A gente já viu várias pessoas quando dizem, olha, a comida estava boa, a decoração estava perfeita, mas o que fica no nosso coração vai ser aquelas histórias, né, da família, saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe, como vocês se conheceram, enfim, contando. Daqui a pouco os seus filhos vão querer saber como que foi que você conheceu a mamãe, quando você conheceu, enfim, não é, Nayan? Tem. Então, esse momento é tão bom, né, para a gente sentar, para conhecer, né, a vida. Eu, em janeiro, tive o privilégio de ficar com os meus pais. Agora eu vou sair de férias em janeiro
Eu tive privilégio esse ano de ficar uma semana com os meus pais. E a semana que eu fiquei na casa dos meus pais, eles moram num sítio lá em Vicentina. Choveu o tempo todo, não dá para a gente fazer quase nada, né? Mas olha, eu ouvi tanta história, dos meus pais que eu nunca imaginei na minha vida conhecer e saber que meus pais eram tão arteiros. Olha só. Né? Então, assim, são histórias que ficam na nossa memória que a gente lembra sozinho, às vezes e ri, né? E aí, sim, você vê a paciência deles contando, né? E tem história que eu já conheço, mas você ouve, mas é bom demais, né? Então, que fica esse momento aí para as nossas famílias também, né? Isso aí. Semana que vem, de que a gente vai falar? Ou você já vai estar de férias? Não, Não. Semana que vem vamos estar aqui, se Deus quiser, dia 29, né? Dia 29 de dezembro. E dia 29 de dezembro vai ser praticamente o nosso último programa desse ano de 2022. E nós vamos falar, Nayan, sobre as treliças do desenvolvimento integral dos filhos. Durante o ano, nós falamos várias temáticas, né? O que são treliças? Treliças, na verdade, você já viu aquele versículo, né? Um cordão de 3 pontas é difícil de romper, não é? Pois então, as treliças também, é aquela que dá a base da estrutura para aguentar aí na questão de construção, seja uma pressão ou uma compreensão, né? As treliças é que dá aquele suporte, estrutura. Ou então você coloca as treliças para que as ramas, né, das uvas, enfim, possam sair do chão e crescer, né? Sair do chão e desenvolver. Então, nós vamos falar sobre essas regras, sobre essas treliças, né? No desenvolvimento integral dos filhos. Vamos pegar algumas partes aí, vamos fazer uma retrospectiva 2022 de alguns temas, né? E pautado com essas treliças para dar base e sustentação aí do desenvolvimento integral dos filhos. Fechou, então, vai ser massa. Semana que vem a gente se encontra, então. Quinta-feira que vem, então, por aqui com mais um Entre Pais e Filhos. E amanhã tem Manhã com Deus, não é isso, missionária? Isso, às 6 horas da manhã, Manhã com Deus. Nós estamos aqui com a Vandelé lá de Bacabal, Maranhão. Ela está nos acompanhando e no período de férias, né? Ela vai estar ali trabalhando aí no Manhã com Deus, né? Vai estar comandando Manhã com Deus aí no mês de janeiro, né? E eu falei, pastor William, eu vou sentir falta, porque, olha, mas é bênção demais, é um momento tão precioso quando nós acordamos. Apesar de acordar 4 da manhã, né? 4:30 da manhã eu acordo. E, olha, meu relógio biológico tá ligeiro, tá mais rápido do que o do celular. Pronto. Que bom. Mas amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser, estamos juntos Manhã com Deus, né? Aproveite bastante essa semana aí, essa última semana, que 30 dias você vai sentir falta, hein? Você vai ficar com saudade, né? Com certeza. Mas, Nayan, quero desejar a você, a sua família, um Feliz Natal. Deus abençoe grandemente você como pai, como filho, como irmão, como esposo, né? E como esse profissional, assim, de Deus aqui. Parabéns para Pedro Canário, se amanhã nós não nos encontrarmos, né? Parabéns aí. Obrigado. E feliz feriado, dia 26 também, né? Isso. É um feriado local aqui. Isso. Deus abençoe você e toda a sua família e também abençoe todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316. É uma companhia maravilhosa, é bênção de Deus, é um presente de Deus para nós a Rede 316, não é? Como diz um missionário lá de Mato Grosso do Sul, é bênção do alto, né? É bênção do alto. É desse jeito. Irmão, Feliz Natal para você também, tá? Um abraço para toda a família aí, tá bom? A gente se encontra semana que vem. Valeu. Amém, obrigado, um abraço, fica com Deus, tchau. Um abraço, tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.